Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma live do Doutor na Empresa. Sou o Dr. André Luiz, sou médico, empreendedor, especialista em medicina do trabalho e eu ajudo médicos como você a fazer 30, 50 até 100 mil reais em 30 dias com a medicina do trabalho. A intenção dessas lives é trazer assuntos práticos do dia a dia para mostrar para você que você também pode fazer esse mesmo faturamento trabalhando com medicina do trabalho. Detalhe, não necessariamente você precisa ser médico do trabalho. Quando eu comecei, eu não era médico do trabalho, eu comecei como médico examinador. Ah, doutor, existe essa possibilidade de trabalhar com medicina do trabalho sem ser médico do trabalho ainda? Sim, existe. Porém, você deve estar sobre a tutela, né, de um médico do trabalho. Ah, doutor, como é que eu faço isso? Cara, você pode fazer uma parceria com algum médico do trabalho que às vezes ele não atua, porque o que acontece é que existem vários médicos do trabalho que eles têm outras especialidades médicas. E essas outras especialidades médicas tomam muito tempo dele. E às vezes você pode ir lá colocar ele como responsável técnico, como responsável pelos programas ocupacionais, pelo PCMSO, pelo laudo de insalubridade, pelo laudo de periculosidade, e aí você fazer um negócio com ele. Ah, doutor, isso pode? Pode. Quantas clínicas a gente tem aí no Brasil que não são de médicos ou que são de outros empreendedores que contratam os médicos para ser responsáveis técnicos e pagam uma parcela para eles sobre os ganhos. Então você também pode fazer isso. E então a ideia dessas séries é fazer o quê? Trazer para vocês soluções práticas do dia a dia que também vão auxiliar você a chegar a esse faturamento de 30, 50 até 100 mil reais em 30 dias com a medicina do trabalho. Pô, doutor, por que o senhor fala 30, 50 ou 100? Cara, depende do quanto que você vai se empenhar, do quanto que você vai trabalhar. Inclusive, pode ser até mais que isso. Né? Existem situações que são muito mais que isso. Porém, né, para a gente começar aqui, você vai, poxa, mas eu quero começar do zero, como é que eu faço? Então, baseado nisso, o que eu tenho feito? Eu tenho trazido assuntos do dia a dia para mostrar para vocês que não é um bicho de sete cabeças trabalhar com a medicina do trabalho. E se você for médico, você já pode fazer esse tipo de atendimento. Ah, doutor, na minha cidade não tem médico do trabalho. Cara, melhor para você, sabe por quê? Se você é um médico da cidade e não há médico do trabalho na cidade, qualquer médico pode fazer a parte ocupacional. Pô, doutor, e como é que eu vou fazer se eu não tenho noção nenhuma? É exatamente isso que eu vou trazer para você. São coisas que você vai conseguir resolver com o seu conhecimento de medicina básico, porém com a orientação certa. E aí você consegue fazer esse tipo de atendimento. Então, essa semana eu postei no Reels, vai lá, dá uma olhada lá nas minhas publicações ali do Instagram, do Facebook, que eu publiquei, eu fiz um post, eu fiz dois posts essa semana de assuntos relacionados à saúde ocupacional. O primeiro caso é um caso muito interessante. Há mais ou menos uns 4, 5 meses, uma empresária, né, uma empreendedora nos procurou porque ela tem lá uma rede, ela tem lá um hotel, ela tem algumas fazendas e ela sentia que ela não tinha uma boa assistência da parte médica da outra empresa que fazia serviço para ela. Por quê? Porque essa empresa ela não era de um médico, e aí, dessa mesma maneira que eu vou sair, alguém explorava a mão de obra desse médico para ganhar dinheiro em cima. E ela ficava sem essa assistência, apenas assinatura de papéis. E isso hoje não cabe mais. Por quê? Porque o custo com saúde ocupacional, caso a empresa não se cuide, ele é muito alto. E aí ela nos procurou e ela falou assim, olha, mas eu quero ter um contato com o médico para saber me orientar o que eu preciso fazer. E eu falei, não, pode vir com a gente que a gente vai fazer isso. E aí, quando foi mais ou menos umas 2 semanas, ela trouxe um caso. Ela falou, olha, eu tenho um trabalhador que está afastado há mais de 2 anos para o INSS. Agora o INSS deu indeferimento, disse que ele estava apto ao trabalho, e só que ele alega que não tem condições de voltar ao trabalho. E aí, o que o senhor acha que eu faço? E aí, o que você faria? Então, o que eu faço é o seguinte, eu preciso avaliar esse funcionário. Ah, mas ele está cheio de laudo, eu vou mandar os laudos, os exames. Cara, tudo isso é válido, mas como nós sabemos, o papel aceita qualquer coisa.
e a clínica é soberana. Então, nós podemos avaliar esse funcionário. Qual é a primeira coisa que nós avaliamos quando tem uma situação dessa de gestão de saúde ocupacional? Primeira coisa, será que realmente ele está doente? Ah, se ele está doente, será que ele está incapaz? Se ele está incapaz, essa incapacidade é total ou parcial? Ela é temporária ou definitiva? Eu consigo adaptar esse funcionário numa outra função para que ele não perca os benefícios do INSS? Isso você tem que prestar atenção que você pode fazer essa gestão. E aí o que aconteceu? Aí foi marcado uma consulta, geralmente essas consultas, a sugestão que eu falo assim, geralmente a gente atende no período da tarde, mas esses casos que são casos mais complexos, que requerem mais cuidados, o que eu faço? Eu pego, acho uma vaga na minha agenda e procuro atender especificamente esse trabalhador. Porque vocês vão ver que com medicina ocupacional, 99,99% dos funcionários, eles são rígidos. Por quê? Porque eles estão se predispondo a trabalhar. Então, a pessoa, quando ela vai entrar na empresa, supõe que ela já esteja sadia. Por isso que nós temos que avaliar se realmente ela está. Mas vocês vão ver que no dia a dia, vocês vão trabalhar muito mais, mas muito mais com saúde do que com doença. Cara, se você não se identifica muito com aquele clima que é dos tratamentos, das situações de doenças graves, cara, trabalhar com medicina do trabalho pode ser algo muito interessante para você. E aí esse senhor, ele foi agendado lá para mim, e aí quando esse funcionário chegou lá no consultório, o que você vai perceber que isso acontece muito, o que é? Ele já vai vir cheio de laudo. E geralmente ele vem com um acompanhante do lado que está um pouco furioso. Aí o que você deve fazer? Você deve saber contornar essa situação. Aí quando esse funcionário entrou, a primeira coisa, o acompanhante quer falar por ela. Não, a gente vai avaliar, é igual uma consulta, a gente precisa saber o que o paciente, nesse caso o funcionário, ele está alegando. E aí, quando eu fui estudar o caso dele, há 2 anos ele teve um tumor de hipófise. E aí, o que aconteceu? Foi no período noturno, não tinha nada a ver com o trabalho dele. Aí, esse tumor a gente sabe que não tem relação com o trabalho. Aí, o que aconteceu? Ele foi para um hospital, desse hospital ele foi transferido para um pronto-socorro. Desse pronto-socorro já agendaram com ele uma avaliação com o neurocirurgião, e aí foi realizada a cirurgia dele. Isso há 2 anos. E depois desses 2 anos, que ele ficou afastado, basicamente, ele foi reavaliado. E aí foi considerado que ele não tinha mais incapacidade para trabalhar. Então ele tinha que voltar a trabalhar. E aí o que aconteceu? Geralmente vocês vão perceber isso, algumas situações que vocês vão se deparar no dia a dia da medicina do trabalho, da gestão da saúde ocupacional, é assim, 99,99 para entrar tá uma beleza. Depois de um tempo que ele entra lá na empresa, que ele tem que fazer o tal do exame periódico, já começa a ter as queixas. Por quê? Às vezes ele não quer, ele é contratado com uma função, mas ele não quer ficar executando, ele quer uma função, né, mais leve para ele trabalhar. É incrível, sim, tem vários casos, por exemplo, de esses agentes comunitários de saúde que são contratados para visitar a comunidade e depois de um tempo eles começam a ir atrás de laudo porque eles não podem se expor ao sol, que eles não podem fazer as visitas. Isso é comum. E aí cabe a quem faz a gestão ocupacional analisar esses fatos. Porque apesar de ter um colega lá que fala, ele não pode, nós como médico de trabalho, o que fazemos a gestão da saúde ocupacional, nós podemos fazer essa contestação. Isso é amparado pelo CFM. E aí o que aconteceu? Quando eu fui avaliá-lo, ele falou assim, a queixa dele já não era em relação a nada de tão assim surpreendente. A queixa dele era que ele tinha tontura e que ele tinha dor na coluna. Aí eu fui examiná-lo. Quando eu fiz a avaliação dos testes de equilíbrio, Romberg, dedo do nariz, a marcha, todos negativos. Ele estava com equilíbrio perfeito. Não tinha nenhum problema com isso daí. Ah, doutor, mas minha coluna dói. Aí eu fui fazer as manobras ortopédicas, fui avaliar a flexão da coluna, fui fazer um teste de Laseg,
fui fazer um Kernig, fui fazer outras manobras que a gente aprende na faculdade, que você também pode fazer. Ah, doutor, mas faz tempo que eu não trabalho com essa parte ortopédica. Cara, existem alguns livros bem pequenininhos de semiologia ortopédica que vai poder te ajudar. E aí, quando eu fiz a avaliação do exame físico dele, cara, o exame físico dele era normal, não tinha nenhuma alteração. E um detalhe, a mão desse trabalhador, ela tinha muitos calos. Ou seja, como é que pode uma pessoa estar há 2 anos sem estar, supostamente não estava mais trabalhando, e com a mão cheia de calos? E quando você vai observar, aí você vai ver que medicina do trabalho e perícia médica são duas coisas que andam muito próximas. Porque nós temos que ter a relação médico-paciente de acreditar. Porém, quando nós observamos que aquilo já não condiz com o que nós estamos observando, automaticamente na nossa mente já se estabelece o quê? Se estabelece como se fosse uma perícia. Ou será que esse cara está falando a verdade? Deixa eu examinar ele aqui. E aí, quando eu avaliei ele, não tinha nenhum problema de equilíbrio, nem de coluna, porém, e também não tinha, porém, tinha nas mãos dele cheio de calo, ou seja, e queimadura do sol, exposição solar. Porque esse trabalhador em questão, ele é um semi-analfabeto. Né? Ele apenas sabe ser um analfabeto funcional, ele sabe apenas assinar o nome. E aí ele começou a alegar durante a consulta que estava tendo falta de memória. Aí a gente vai fazendo aquelas perguntas que a gente faz na hora de colher a história clínica e eu percebi que o discurso dele era corrente, ele estava orientado no tempo e no espaço, não tinha nenhum problema. Ele tem um déficit, no caso desse paciente funcionário, ele tem um déficit cognitivo devido à instrução que ele teve. Mas, tirando isso daí, ele é uma pessoa que estava muito bem nisso daí. Aí, quando eu fui olhar os exames, primeiro a gente examina, né? Claro, escolhe, faz a coleta da história, você vai ver que não tem muita mudança, não tem diferente do que a gente faz na medicina. Coletou a história, fez o exame físico, aí o que a gente vai fazer? Vamos ver o que ele tem aqui, que ele trouxe, ele documento. Quando a gente foi analisar a ressonância dele, a tomografia, cara, não tinha nada, estava tudo perfeito, não tinha nenhuma alteração cerebral mais. Aí quando for ver os hormônios, ver toda a questão de reposição hormonal, ele está fazendo reposição hormonal de testosterona, nesse caso, com um endócrino. E ele está o quê? Ele tem um problema hoje? Tem, ele tem um hipotireoidismo. Porém, esse hipotireoidismo ele é tratável e não vai impactar no trabalho dele. E aí foi quando eu expliquei, tanto para ele quanto para a acompanhante, que, olha, no seu caso, não tem mais nenhum resquício daquela doença. O senhor tem que fazer uma reposição hormonal que está sendo bem realizada, o seu exame físico é normal, então o senhor tem condições de voltar ao trabalho. Aí surgiu um negócio muito interessante. Quando eu fui, né, analisar a idade dele, pô, ele tem acho que 69 anos. Aí eu perguntei, mas o senhor já não é aposentado? Olha que interessante, porque quando a gente começa a estudar medicina do trabalho, a gente começa a ver esse tipo de situação. Ah, não. Eu falei, mas o senhor não é trabalhador rural? Por quê? O trabalhador rural, quando ele comprova que ele trabalha há pelo menos 15 anos nessa área, ele pode ensejar a aposentadoria especial. Aí eu falei, o senhor nunca foi atrás disso? Não. Eu falei, olha, nesse caso, cabe o senhor procurar esse tipo de direito. Aí ele falou, tudo bem. Aí qual que é a minha função? Orientar a empresa, olha, ele está apto ao trabalho, ele já pode retornar ao trabalho. Aí imagina qual é a primeira pergunta que o dono da empresa, no caso a proprietária dessa empresa, a diretora, a gestora dessa empresa falou, poxa doutor, então se ele está apto para voltar a trabalhar, ele está apto para ser demitido? Sim, na verdade é. Por quê? Porque não existe mais aquela incapacidade. Então, se ele está apto ao trabalho, ele também pode estar apto para realizar o demissional. Só que tem um detalhe, né? A pessoa não quer voltar a trabalhar, mas ela também não quer ser demitida, né? Ela não quer voltar a trabalhar, não quer ser demitida. E aí, esse funcionário, eu informei inclusive a empresa, falei, olha, se você tiver um bom jurídico, e eu sei que vocês têm um lado humano, talvez
o caminho seja tentar a aposentadoria dele pela questão dele ser trabalhador rural, pelo tempo de contribuição, pelo tempo que ele trabalhou nessa área rural, e talvez seja o caminho. E a dona falou, poxa, que legal, né? A gestora, vou pensar nisso. Só que no outro dia aconteceu algo assim, muito interessante. E vocês vão ver que isso é o dia a dia, cara. E como é que você vai resolver? Ela foi e me mandou um áudio dele. E nesse áudio dele, qual que era o conteúdo? Ele mandou um áudio dizendo que eu falei que ele não tinha coisa nenhuma, é, que os exames dele tava tudo normal, mas eu não olhei direito. Aí, sendo que a gente tem o prontuário, então o prontuário é a coisa mais sagrada que a gente deve ter na consulta, é ter o prontuário, porque lá está tudo registrado. E que ele, quem sabia do problema dele era ele, que o médico do trabalho não sabia de nada, aquele médico sabia de nada, e que ele não tinha condições de trabalhar e ele não ia voltar a trabalhar. E que ele tinha um problema de memória, que ele não conseguiu nem assinar o nome dele. Ele não assinou o nome dele, é porque ele tem esse déficit cognitivo, não é porque ele estava com problema na memória. Aí a dona da empresa falou, poxa, mas como é que o senhor sabe que ele não está com problema na memória? Eu falei, como é que ele relata uma história para a senhora, todinha do que aconteceu no dia anterior, sim, todinha, vírgula, porque ele contou só a parte que cabe a ele. Porém, o discurso dele está lá gravado. Ou seja, você percebe que não tem um déficit de memória, não tem um déficit que não tem nada. Então, ele tem condições de voltar a trabalhar, ele só não quer voltar a trabalhar. Ah, doutor, e agora? O que a gente faz? Você, como é de trabalho? Cara, não posso colocar, forçar o funcionário a trabalhar. Aí a empresa, nesse caso, ela tem que fazer o quê? Ela tem que contactar um advogado, né, a parte jurídica dela, e aí o jurídico vai orientar o que deve fazer. Então, assim, existem inúmeras possibilidades de resolver esse problema. Mas a parte médica, a empresa, ela está muito bem segura hoje. Então, por isso que é importante a gente fazer uma boa gestão. E é o que a dona da empresa falou, poxa, até que enfim alguém está me dando uma explicação de como que eu devo fazer isso daí. Então, só para vocês verem que é possível você, medicina do trabalho, fazer a saúde ocupacional, desde que vocês tenham discernimento e a orientação correta, você também consegue fazer. Não importa se a sua cidade é pequena, se a sua cidade é grande, se tem empresa, se não tem empresa, todas as cidades vão precisar ter medicina do trabalho e uma boa medicina do trabalho. Por quê? Porque, como eu tenho falado, está em ação aí uma plataforma do governo que se chama E-Social. E eu sempre trago essa questão do E-Social, por quê? Porque hoje não vai mais precisar ter fiscais do Ministério do Trabalho em todos os cantos, não. Eles nem estão fazendo mais concurso para isso. Por quê? Porque hoje, com a social, é como se tivesse colocado uma tornozeleira eletrônica lá na empresa. E o que é essa tornozeleira eletrônica? Tudo que é relacionado à saúde ocupacional e às relações de trabalho, das obrigações da empresa, pagar FGTS, pagar o INSS, o FGTS, a Previdência, tudo isso ela tem que comunicar. E, inclusive, a parte de medicina e segurança do trabalho. Qual era o ambiente de trabalho, quais são os agentes ocupacionais que tem nesse ambiente de trabalho. Esses agentes eles estão acima ou abaixo do limite de exposição. Então, tudo isso consta que você também pode fazer esse tipo de trabalho. Então, a orientação é essa. E agora? Agora a gente tem que aguardar o que o jurídico da empresa vai considerar. Eu já vi alguns casos a empresa demitir por abandono do trabalho, mas existe uma regra para fazer isso. Tem que fazer uma publicação no diário, convocando o funcionário, tem que fazer uma convocação por escrito, a gente vai passar esse tipo de dica. Ah, vou mandar uma carta registrada. Não, o ideal seria que você mandasse o quê? Um telegrama, porque lá sabe o conteúdo dessa informação. Então, talvez a empresa vá seguir por esse caminho. Ou ela pega e fala assim, não, eu quero decidir o seguinte, eu vou deixar ele, vou tentar mudar ele de função, aí ele vem comigo novamente, eu consigo colocar ele numa outra função, desde que seja compatível com as habilidades dele e não seja um risco, um perigo ambiental diferente, e ele possa executar essa atividade, sim, ela pode fazer essa alteração. E aí, depende lá da empresa se ela vai querer ou não
auxiliar esse funcionário a tentar essa aposentadoria dele, pelo caso da aposentadoria especial por ser trabalhador rural. Então, esse foi um assunto que eu trouxe da parte de hoje. Eu espero que tenha clareado, né, a mente e mostrar que não é um bicho de sete cabeças, que você também consegue trabalhar com isso daí. Ah, doutor, mas eu não sou médico e eu tenho uma empresa de medicina do trabalho. Cara, vale a pena você mostrar esse tipo de conteúdo para o médico da sua empresa, até para ele ser bem orientado nisso daí. Então, o segundo caso que eu apresentei essa semana, que fiz uma postagem lá no Instagram, refere-se a um trabalhador. A empresa entrou em contato comigo. Geralmente vocês vão ver que são os RHs que entram em contato com nós. Eu faço questão de toda a empresa que nós assinamos contrato, eu ir lá pessoalmente, conversar com esses RHs para mostrar como nós trabalhamos, porque tem que ter uma sincronia entre RH, assessoria e consultoria de medicina e segurança do trabalho, assessoria jurídica, assessoria contábil. Hoje, os empreendimentos eles precisam desse tipo de informação, porque é muito difícil ser um empreendedor nesse país. E se você não tomar os devidos cuidados, vai perder dinheiro em uma dessas áreas que eu falei aí. Então, geralmente a empresa ela entra em contato comigo através do RH. E aí o que acontece? Os RHs, eles querem o quê? Eles querem soluções prontas. Ah, doutor, eu recebi aqui esse funcionário, ele está com uma lesão no pé, eu vou mandar a foto para o senhor afastar ele. A culpa é dela? Não. A culpa é do sistema que está acostumado a fazer isso. Então, ou ela, nesse caso, essa empresa já é nossa cliente há bastante tempo. Ela, que é uma RH nova, que chegou nessa empresa, e a outra empresa que ela trabalhava, ela agia dessa maneira. Aí eu falei, olha, vou me apresentar para você, a gente vai aí, vou conversar. Então, eu sou o médico que faço a parte, sou responsável pelo PCMSO, eu sou responsável pela parte de laudo de insalubridade, pela parte de laudo de periculosidade, pela parte do LTCAT, que tem relação com a aposentadoria especial, gerenciamento do absenteísmo, que é quando você recebe um atestado médico igual esse. Então, eu preciso o quê? Eu preciso avaliar esse funcionário. Então, o que a empresa fez? Ela encaminhou esse funcionário lá para mim. Novamente, eu marquei um horário diferente. Pô, doutor, mas sempre vai ser assim? Não, são raros. E esses casos mais raros do dia a dia, esses problemas maiores, que eu vou trazer para vocês verem que resolve. E está lá no Instagram a publicação disso daí. E aí, qual que era o caso desse trabalhador? Ele é um trabalhador rural da construção civil, ele é um pedreiro, auxiliar de pedreiro, algo assim, e ele tem problema com varizes, ele tem úlceras varicosas. E quando ele foi lá comigo, quando eu examinei, havia um curativo, ela estava lá com infecção, com sinais de infecção, com exudato, ou seja, e ele não conseguiria calçar o sapato, a bota de segurança que ele tem que usar nesse ambiente de trabalho. E aí, doutor, dá para adaptar ele em outra função? Não dá, né? Por quê? Porque ele é da construção civil, eles estão construindo um edifício, como é que eu vou colocar ele lá para fazer alguma outra coisa? Em alguns casos, até daria, mas ele não consegue calçar nem o EPI, nem a bota. Então, no caso desse funcionário, e ele já tem uma cirurgia agendada, aí o que eu fiz nesse caso? Examinei, relatei, inclusive fiz aí a postagem no Reels. Aí, nesse caso, a gente afasta 15 dias esse trabalhador e já faz o encaminhamento dele para a Previdência para ele ser afastado. Você anexa ao seu encaminhamento, no caso dele, já tinha uma cirurgia agendada, né? Então, assim, já está agendada a cirurgia dele, então você anexa esses laudos, encaminha para lá, para o INSS, e quando ele vai ser avaliado lá pelo perito do INSS. Ah, doutor, quer dizer que eles vão aceitar? Não necessariamente, porque lá vão ter os critérios deles. Mas o nosso dever é descrever o mais perfeitamente possível o que a gente está vendo e se embasar. Ah, doutor, em quanto tempo o senhor acha que ele vai voltar a trabalhar? Nós, médicos de trabalho, também temos que fazer isso. Ah, doutor, não sei. Sabe por quê? Porque vai depender lá da cirurgia, da recuperação dele. Então, aí a gente vai trabalhar o quê? A gente vai trabalhar em sincronia com o médico que fizer a cirurgia dele. Então, no caso desse funcionário, foi feito isso, ele
né? Ele já foi afastado pelo INSS, ele já, né, já passou pela perícia, foi aceito, e agora ele vai ficar aguardando a cirurgia. E quando é que ele volta? Provavelmente depois da cirurgia. E se a úlcera cicatrizar antes, se tiver tudo ok, aí ele também vai passar por uma nova perícia lá no INSS, volta, se for considerado indeferido, ou seja, que ele já não possui mais incapacidade, aí ele volta comigo e vai fazer o exame de retorno ao trabalho. Doutor, e se ele tiver, no seu ponto de vista, inapto? Cara, aí é um problema, porque existe uma lei, né, de alguns anos que diz que o médico perito do INSS, ele é como se ele tivesse um nível de hierárquico, fosse acima de nós mais trabalho. Então, teoricamente, a empresa tem que aceitar esse funcionário e fazer alguma adaptação dele, mas esse é um assunto para outro dia, para outra conversa, porque conforme vocês foram observando, conforme eu vou trazendo o assunto, parece igual um novelo, né? Que você vai tirando um pedacinho de lã dali, e quando você vai ver, vai puxando mais, vai puxando mais. Então, medicina no trabalho não é só cara e crachá, é ASO, vou ficar olhando, não. Medicina no trabalho bem feita, bem realizado, uma empresa que presta assessoria e consultoria, ela vai ajudar muito as empresas. E quando você ajuda as empresas, os donos de empresa, eles conversam entre eles. E eles têm os problemas, mesmo tipo de problema. E ele fala assim, cara, e quem é que está resolvendo? Quem está resolvendo é lá o doutor André. Então eu vou mandar lá para a empresa do doutor André. Então é assim que você vai conseguir ganhar o mercado, mostrando o seu diferencial. E o seu diferencial é o quê? É prestar uma boa assessoria e consultoria na área de medicina ocupacional. Então, assim, espero que esse vídeo traga alguma luz para vocês sobre como é possível você trabalhar com medicina do trabalho, sem você precisar ficar se matando em plantão, sem você precisar ter vários trabalhos, e você vai conseguir ter uma renda legal para você fazer. Doutor, vai sair de cara? Não, inclusive eu vou trazer um assunto sobre isso, que é o que? Mesmo você ainda trabalhando em plantão, mesmo você ainda trabalhando em hospitais, que não seja atendimento ou em clínicas, você já pode começar a trabalhar com medicina no trabalho. Então eu vou trazer esse tipo de... E o que é legal de uma empresa de medicina no trabalho, que é no meu caso, eu quase não atendo, eu fico mais na coordenação, orientando os médicos examinadores que temos lá, que fazem os atendimentos. Eu fico mais com esses casos mais especiais para dar uma melhor consultoria para a empresa. Então, nos vemos na próxima, espero que tenha aproveitado. Tudo de bom.